Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. Como sempre, aqueles de vocês que puderem e quiserem abrir o vídeo, eu agradeço. Então, nós estamos analisando aqui a natureza de Deus, né? E essa compreensão não deve ser uma compreensão puramente racional, intelectual, né? Ela precisa, nós sabemos que o Karma Yoga é fundado em conhecimento, conhecimento a respeito da natureza do Jiva, a natureza de Ishvara e, e as leis, né, que regem este campo aparente, né, que é um aspecto de Deus, são as leis invisíveis, princípios que regem esse cosmos, né? Então, nós queremos compreender tudo isso. Então, qualquer pessoa com uma tendência acadêmica, ele vai se interessar em teologia, vai entrar em contato com os ensinamentos do Vedanta e vai querer compreender, né, em detalhes, né, a natureza de Deus, né, segundo as escrituras do Vedanta, né? Mas, como nós sabemos, o objetivo é o quê? É que este conhecimento, esta compreensão de quê? Da natureza de Saguna Brahman, né? E a minha natureza Saguna Jiva e o modo qual eu posso viver em harmonia com essa criação de Deus, né? Então, esta compreensão, ela é um lado da história. O Karma Yoga é feito de conhecimento e... Qual é o outro lado do Karma Yoga, Marcelo? Você? Que, ó, conhecimento e um Karma Yoga, né? Ele é o que é porque ele Ação, desenvolveu... Hã? ação. Ele desenvolveu o conhecimento a respeito de Deus e uma atitude de devoção, que a gente chama o espírito do Karma Yoga, é uma atitude de reverência, né? De gratidão, de apreciação, né? De devoção, de doação. Então, este conhecimento serve para quê? Serve para você compreender realmente a ciência de Mitya, o relacionamento entre a criatura, o Criador e as leis da criação, de modo que a gente possa viver em harmonia com o Criador e no viver em harmonia com o Criador, a gente desenvolva, entre outras coisas, a maturidade, né? E as qualificações mentais, emocionais, psicológicas, que nos permitem a compreensão da natureza Nirguna Ishvara, que é idêntica à natureza Nirguna do Jivatma, né? Mas primeiro a gente precisa compreender a natureza Saguna, e esta compreensão é o início. O Karma Yoga é aquele que tem a compreensão de Deus, mas esta compreensão de Deus no âmbito deste relacionamento, a criatura e o Criador, ele vai ele vai emanando uma fragrância, e essa fragrância é devoção, reverência, gratidão. Esta fragrância é o que purifica e transforma o indivíduo, tá? Então, o primeiro fato é compreender esse relacionamento e gradualmente desenvolver este perfume da devoção, que é monstruosamente indispensável, porque o ser humano ele vive a partir de suas emoções mundanas. Quais são as emoções mundanas? É o desejo que eu tenho por haver determinadas coisas e o desejo que eu tenho por evitar. Desejos e aversões são as emoções comumente experimentadas pelos seres humanos. E se nós vivermos movidos por essas emoções puramente, né, de desejo e aversão, a gente não é muito diferente dos animais, tá? A única diferença é que os animais, eles têm um programinho de querer algumas coisas, evitar as outras coisas, muito simples e com base
naquele impulso instintivo, né, embutido na criação, que é a sobrevivência e a preservação da espécie, né? Mas o ser humano não, ele desenvolve o quê? Gostos e desgostos, quereres e não quereres, a complexidade é um pouco maior. Então, a única possibilidade de transformar, de refinar, de transformar essas emoções mundanas inerentes à experiência humana, que é o quero, o que eu quero, eu não quero, o que eu não quero, e eu quero, quando eu não quero, eu não quero, toda aquela loucura, né? É compreender o relacionamento entre Jiva Atma e Ishwara, né? Colocando as minhas ações no campo com um espírito de devoção, reverência, gratitude, doação, e aceitando os resultados como prasada, aceitando os resultados, sabendo que eles estão sendo produzidos de modo absolutamente desenhado unicamente para mim. Por quê? Porque a gente sempre recebe o que a gente precisa como ferramenta, como oportunidade para nós compreendermos determinadas coisas que nos impulsionam em direção ao nosso crescimento espiritual, né? Então, nós queremos este conhecimento, mas, acima de tudo, nós queremos desenvolver uma atitude. E a questão é, a gente não consegue desenvolver uma atitude positiva por alguém ou algum fator, a menos que a gente tenha uma compreensão, um conhecimento a respeito a este alguém ou a este fator, né? Aquela história, a gente jamais pode dizer qual é a sua atitude em relação, né, a uma pessoa qualquer que seja, né? Eu falo, que pessoa? Ah, ela lá, ela mora lá, isso, aquilo, você não conhece? Não, não conheço. Então, qual é a sua atitude? Eu não tenho atitude nenhuma, porque eu não conheço essa pessoa. Ah, qual é a sua atitude a respeito daquele país que existe lá no Médio Oriente? Esse país, essa nação, eu nunca ouvi falar, eu não estudo nada disso. Qual é a sua atitude? Eu não posso ter uma atitude daquilo que eu não conheço. Então, o primeiro passo é conhecimento da ciência de Mitya, conhecimento do que é Saguna Ishwara. Somente então nós seremos capazes de desenvolver uma atitude que é fundamental neste processo de purificação, né, e refinamento e preparação do complexo corpo, mente, sentido, para que a gente possa realmente, efetivamente, obter esta compreensão final, que é a respeito de Nirguna Brahman, cuja natureza é intrinsecamente o substrato de Ishwara, Jiva e Jagat. Tá? Então, este é o objetivo. E quando nós analisamos a problemática do ego humano, como apresentado, né, pelo Lord Krishna aqui, né, que Deus criou, não foi nem foi uma outra passagem de um outro texto, né? No terceiro passo ele lançou as escrituras para ver se ele consegue ajudar essa ignorância cósmica, né, o ego, né? O ego é aquele aspecto da experiência humana que sente que há direitos, né? Ele esquece que ele tem deveres, né? Esquece o quanto endebitado ele está, né? Endebitado se diz? Endividado, desculpa. O quanto ele esteja endividado, porque ele obteve tudo como um empréstimo, né? Ishwara emprestou a gente o corpo-mente, com um prazo de validade limitado, e para que a gente possa fazer bom uso de tudo isso, né? Então, ele não se sente que ele tem um débito com Deus, ele simplesmente esqueceu que existe Deus, ele pensa que tudo isso aqui existe como direito, né, de nascimento. Eu nasci, então eu tenho direito a obter tudo aquilo que eu quero, como quero, quando quero e do modo que quero. E como Ishwara não processa desejos e aversões deste modo, porque Ishwara não tem simpatia por nenhum Jiva-Atma em particular, o sistema Ishwara ele vai mandar mais e mais adversidades, possibilidades, potencialmente, para que o ego
né, possa reconhecer a sua vaidade e a sua arrogância, né? E quando é que o ego está, né, expressando, né, a sua ignorância, a sua vaidade, a sua arrogância? Quando ele fica reclamando e fica de mal com a vida. Por quê? Porque eu sou infantil, eu quero o que eu quero, entendeu? Eu ouvi falar de Deus, mas, na verdade, aqui eu sou o Deus aqui, eu quero a experiência que eu quero. Eu não tenho a compreensão de que Ishvara está mandando para mim aquilo que eu preciso, eu tenho a compreensão que ele está mandando aquilo que eu não quero, eu sou movido pelos meus quereres e não quereres, né? Existe uma atitude mais anti-Ishvara do que essa? Hein, Marcelo? Existe? Não existe, né? Simplesmente ali, brigando, reclamando de Deus, porque eu quero o que eu quero, do modo que eu quero, e eu não compreendo que este é um sistema infalível, e eu sempre recebo aquilo que é desenhado, né, sob medida, para mim, como meu Parabada Karma, para que eu possa aprender. E o que a gente quer aprender aqui é como resolver a problemática do ego humano, que se sente cheio de deveres, sem nenhuma obrigação, né? Sem nenhum dever, cheio de exigências, né? Direitos. Se você tem amor ou reverência por seus pais, o que que ocorre, né? Você expressa isso. Você tem uma atitude de carinho, de amor, de reverência e de gratidão, porque os seus pais, né, fizeram o que eles fizeram para o seu bem. Qualquer atitude é baseada no conhecimento de alguém ou de alguma coisa. Reverência, você lê na biografia, né, de Veerappan, um criminoso lá de Tamil Nadu, onde o Swami Paramarthananda nasceu e vive ainda. Sangue fervendo. Se você não sabe nada, você não tem uma atitude. Portanto, lembre-se, a atitude é baseada no conhecimento. À medida que você entende o mundo, você entende o Criador, entende a criação, entende as leis que regem, você considera a sua atitude, você desenvolve a sua atitude à medida que a sua compreensão sobre este mundo, né, esses três pilares deste cosmos, que é Ishvara, Jiva e Jagata, você vai mudando a sua atitude a respeito do mundo, você vai vendo este mundo aparente como uma grande escola que nos propicia uma grande oportunidade, né? E o ponto inicial é o que? A compreensão que precisa ser seguido da sua fragrância, que é uma atitude positiva, de gratidão, de reverência, né? Mudança de atitude é o que nos permite, né, o crescimento espiritual e, num outro estágio, essa mudança de atitude fundada na compreensão do que é o Criador, né? E o meu relacionamento com o Criador é o que irá permitir que eu possa colher os frutos do Atmayana, que é o conhecimento. Eu sou Nirguna Brahman, Ishvara é Nirguna Ishvara, e o mundo nada mais é do que Brahman, só existe Brahman aparecendo como Ishvara Jiva Jagata, cuja natureza é Nirguna. Para Nirguna, quando eu vejo o mundo como um mundo, a minha atitude é o quê? Isso eu quero, aquilo eu não quero. Raga Dvesha. Eu vejo o mundo como um mundo, eu atribuo realidade, eu penso que o mundo foi projetado para que eu possa me lambuzar e satisfazer, né? Obter a felicidade, a alegria, a satisfação, né? Quando eu vejo o mundo como é mundo, eu estou movido pelos meus desejos e aversões, quereres e não quereres, né? Eu não vejo o mundo como a natureza de Deus, Deus manifesto como esta infinidade de namarupas, esta infinidade de objetos sencientes e objetos inertes, né?
de seres vivos e seres... Eu não vejo o mundo como uma expressão de Ishvara, porque a minha visão ainda está precisando de refinamento, né? Eu vejo o mundo como matéria e energia, e eu quero consumir os objetos e experiências de acordo com os meus gostos e desgostos. Eu quero somente aqueles que me dão prazeres mentais e sensoriais, e eu não aceito aquelas objetos e experiências que não são em harmonia com meus quereres, né? Não aceito. Aí eu fico bravo, eu brigo com Ishvara, brigo com Deus, né? E vou criando uma situação na qual Ishvara vai me mandar mais e mais adversidades para que um dia este ego possa ser realmente, né, disciplinado e possa compreender, né, a sua arrogância, a sua vaidade, a sua ilusão, a sua fantasia, né, de que eu posso e quero, devo, né, tenho direito, né? Portanto, quando eu vejo o mundo como Deus, a minha atitude é de quê? De reverência. As nossas ações são dedicadas a Deus porque a gente vê o campo das interações como Deus. O ensinamento básico dos Vedas e do hinduísmo é o que é a reverência a Deus na forma da criação. A criação, o nosso campo, o nosso meio ambiente é uma manifestação deste Criador. Tá? Na verdade, você pode dedicar toda a sua vida para desenvolver esta reverência, esta atitude que é muito comum no hinduísmo, né? A Índia tem essa beleza. Você vai naquelas cidades, né, que ainda são essas capitais religiosas, espirituais do mundo, né, como principalmente Tiruvannamalai, né? Você vai lá e você vê a reverência, né? Todo mundo, né, com atitude de reverência a este Deus, este Criador. São muitas as orações e rituais, e pujas. Alguns deles são orações potentíssimas, como essa do Rudram. Muitas pessoas pensam que Rudram seja uma filosofia elevada. Não, Rudram é apenas a natureza de Deus. É a visão de Deus manifesto como Namarupas, esta infinidade de seres vivos e inertes. Se você ler a tradução do significado de Rudram, você descobrirá que eu faço Namaskara ao Senhor Shiva, que está na forma dos 5 elementos, que está na forma do barro, que está na forma da folha, né? A folha seca também eu faço Namaskara, e que é a folha fresca também, você descobrirá que tudo na criação é somente Deus. Portanto, eu tenho uma atitude de reverência para com o Criador em todos os momentos. E quando o sol nasce pela manhã, eu me recordo ainda uma vez de que isso também é Ishvara. A matéria é Ishvara. Tudo é para aparar prakriti. A natureza nirguna e saguna é contida na matéria e na energia. Este Rudra, na forma de sol, avermelhado, rosa, acastanhado e amarelo, e de matiz variejado, em diferentes estágios de ascensão no horizonte, muito auspicioso, sendo dissipador da escuridão, manifestado nos raios brilhantes que envolvem a Terra, em todas as direções, variando em dezenas e milhares, nós mitigamos a ferocidade penetrante destes com as nossas prostrações, né? Muito bonito. O símbolo da luz, né? Aquilo que dissipa a escuridão, o sol nos concede a luz, né? A luz do nosso sol. Ele se apresenta, né, em diferentes estágios, né, dependendo do ângulo de ascensão e como se diz, o oposto de ascensão, né,
descenso, esse sol muito auspicioso que dissipa a escuridão através dos seus raios brilhantes que envolvem todo o nosso planeta em todas as direções, nós mitigamos a ferocidade penetrante dos raios deste Rudra, né? Através de nossas prostrações. Lindo. Eu faço namaskara para Rudra, que tem cor vermelha, cor amarela, cor branca. Em cada um dos seus estágios, eu veementemente adoro o sol. Você vê a beleza de tudo isso? A gente, quando eu era garoto, né, eu ouvia falar sobre essas tribos indígenas mais ignorantes, né, mais rudimentares, menos sofisticadas, que reveneravam o Sol como Deus Sol, né? E a gente pensa que é absurdo pensar que o Sol é Deus, né? Ah, não, eles veneram a água também como Deus, né? Ah, que coisa mais antiquada, que coisa mais estúpida. Não, isso é sabedoria pura. Deus se manifesta através dos elementos, né? A luz, a água, né? Fogo, o ar, tudo isso é Deus. O conhecimento pode ser adquirido facilmente por qualquer acadêmico, mas a mudança de atitude é tudo uma outra coisa. E nós estamos aqui para sermos beneficiados por esses estudos, né, que iniciam a nível acadêmico e intelectual, mas que precisam, né, ser desenvolvidos, né, para que nós possamos colher os frutos dessas compreensões que ocorrem no intelecto, né? O conhecimento é fácil de adquirir, mas a atitude leva um pouquinho de tempo. É exatamente como a comida. É fácil a gente mastigar, engolir rapidamente, né? Mas, às vezes, para que a gente possa digerir a comida, leva diversas horas, né? Nós temos esse trabalho, como bons karmiyogis, né? Nós temos esse trabalho do compreender a natureza de Deus, né? E desenvolver esta atitude que vai transformar positivamente a minha personalidade mental e emocional, de modo que eu terei uma mudança de perspectiva, uma total mudança de perspectiva a respeito deste mundo no qual vivemos. Este é o projeto, e este projeto é a dizinização do mundo. Este é o nosso projeto. O que é isso? Dizinização, Marcelo? Alguém conhece essa palavra? O projeto nosso é não ver o mundo como matéria e energia, mas ver o mundo como Ishvara. Este é o nosso projeto. Enquanto o mundo for visto como matéria e energia, o mundo será um local perigoso que nos ameaça o tempo todo. Não é assim, Alexandre? Né? A gente não vê Deus, né, por trás do mundo, a gente não vê Deus, né, sustentando, né, e animando este mundo, né, propiciando, né, um campo no qual nós possamos processar os nossos karmas, as nossas vasanas. A gente não vê, né? Quando a gente não vê, a gente só vê matéria e energia, outros seres, outros egos. Um ego, quando vê um outro ego, ele imediatamente ele está sob efeito de medo, ameaça, né? Eu estou ameaçado por um outro ego, né? O mundo vai me perseguir, ele vai ser um local realmente perigoso, hostil, me criará medo, irá me perturbar. O medo criará a doença do samsara, mas o mesmo mundo que causa tanto terror, medo e aversão e preocupação, ele pode ser transformado, né, numa escola maravilhosa, cuja natureza é o Criador.
Professor, eu estou lendo ali, não é dizinização, é divinização que está escrito. Desculpa, sim, tem Aí razão. é um endeusamento, é tornar divino, é Sim, divinizar, ver como Deus. sim, eu li errado. Eu li errado. Este projeto é divinização, é de tornar, ver o aspecto divino do mundo, né? O aspecto Ishwara por trás deste mundo, né? Este é o nosso projeto. Este é um projeto não somente a respeito do mundo, na medida que a gente compreende Ishwara, compreende o Criador, compreende Deus em sua natureza saguna e nirguna, a gente vai vendo o aspecto divino, né, desta manifestação. E a gente vai desenvolvendo o quê? O aspecto, a natureza divina da nossa constituição, corpo, mente e sentidos, né? A conversão, né? Eu vou transcendendo, né, a minha natureza puramente animal e desenvolvendo a minha natureza divina, né? A divinização de Ishwara irá conduzir à divinização de cada um de nós, né? Na medida que o ego vai se purificando, vai se educando, vai se purificando, refinando e convertendo aquelas emoções, né, humanas de querer e não querer, né, gostos e desgostos, em reverência, doação, atitude de prostração ao Ishvara, né, gratidão, etc. Ishvara não causará nenhum problema quando você vê o mundo como Ishvara. O mundo não causará nenhum problema. Este é o primeiro mantra de um Upanishad chamado Ishwasya Upanishad. Pois seria bom a gente dar uma pesquisada nesse Upanishad, hein, Mauro? Interessante saber que tem um Upanishad dedicado à natureza de Ishvara. Será que o Mauro está com a gente mesmo? Tô sim, Arlindo. Okidoki. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso aí também. Obrigado. Tudo isso, todo esse universo dinâmico que é movido, né, por essas energias prânicas, né, tudo isso é abençoado pelo Senhor, né? É como se o Senhor estivesse por trás de tudo, habitando tudo isso. Pela renúncia deve ser apreciado. Não cobice a riqueza de ninguém. Outra passagem deste mesmo texto, acredito que seja, né? Ishwasya Upanishad. Todo esse cosmos, todo esse universo dinâmico, ele é habitado, impregnado pelo Senhor, né? Aí ele diz, pela renúncia se deve, a gente consegue apreciar este mundo como, né, como Ishvara manifesto como o mundo, né? Pela renúncia. O que é a renúncia? A renúncia desta ignorância, a renúncia da arrogância, da vaidade, do ego, né? Que, né, está, digamos assim, ele chega ao ponto de esnobar Saguna Brahman, esnobar Deus, dizer, eu não preciso mais de compreender Deus e muito menos de desenvolver esta atitude, o espírito de devoção, né? Pela renúncia ao ego, renúncia à ignorância deste ego, eu irei apreciar a natureza de Deus, não através da arrogância, da cobiça, né? Ou a riqueza, né? Etc. Que você aprenda a olhar para o mundo como Ishvara, né? Pinte o mundo com Ishvara Bhavana. Seria bacana se alguém tiver tempo e tiver conhecimento de alguma pintura que a gente possa obter. Tem lá
mais para frente, tem uma passagem, acho que capítulo 11, ou mais para frente, o 14, ou 17, não lembro, que fala sobre Deus, né? A imagem de Deus, quando Deus se apresenta a Arjuna, quando a Arjuna já estava meio cansada, falou assim: Olha, eu quero uma experiência direta com você, Lord Krishna. Você fala que você é tanto Nirguna Brahman como Saguna Brahman. Eu quero te conhecer em sua natureza Saguna. Se apresente diante de mim. Aí o Krishna falou: Olha, de repente você não está preparado para me ver, né? E aí ele falou: Não, eu quero te ver. E aí Ishvara se apresentou diante dele através de todos os pares opostos, né? Aqui nós estamos vendo Ishvara sendo apresentado em seus aspectos positivos, né? A beleza disso, né? O canto dos pássaros, né? O brilho do sol. Nós estamos vendo a descrição de Ishvara do ponto de vista positivo. Mais lá para frente, quando nós estivermos mais maduros neste processo, aí Krishna vai ser provocado por Arjuna e Arjuna vai dizer: Agora se mostre diante a mim. Aí ele se mostra através de todos os pares opostos, o bem e o mal, o Dharma e a Dharma, né? Todos os pares. Aí o Arjuna ficou tão assustado de ver o aspecto que continha todos os pares opostos, que ele falou: Não, não, chega, eu não quero mais te ver assim, não, entendeu? Porque ele começou a ver o Ishvara não somente como o criador e o sustentador, mas como o devorador de todos os seres criados, né? Mas para isso a gente precisa desenvolver um pouco mais de maturidade para poder convidar ao Krishna Guru, lá no final do Gita, de apresentar, né, a natureza total de Ishvara, também como devorador de tudo que é criado. Mas se nós tivermos essa pintura do mundo como Ishvara Bhavana, seria legal. Eu gostaria de, né, imprimi-la e colocar em alguma parede da minha casa. Que pintura maravilhosa! Pinte o mundo, né, com Ishvara Bhavana. E, portanto, Krishna diz que você deve fazer a seguir. No versículo seguinte, ele pede que você faça uma mudança de atitude. Oh, Arjuna, eu sou o sabor da água, etc. Né? Quando você bebe a água, lembre de mim. Eu estou abençoando a água que irá, né, irá simplesmente, né, nutrir não, como é que se diz? A água, esqueci a palavra. Hidrata. A água irá hidratar todo o nosso corpo físico, né? E também alguns aspectos do corpo sutil, né? Então, em tudo aquilo que a gente faz, eu acho que eu já compartilhei com alguns de vocês, né? Quando a primeira vez que eu fui para Tiruvannamalai, eu conheci ali o ashram de Ramana, estávamos fazendo um seminário de 3 semanas com o James Swartz, e eu ia todo dia no ashram, e eu fiquei num barato tão, né, envolvente, que eu olhava para tudo e para todos e eu via Ishvara em tudo e em todos, entendeu? Foi um barato, uma experiência bonita, né? Uma coisa é você ter uma experiência, né, mental, emocional, atitudinal, se a gente puder dizer, de ver, né, tudo isso. Os grandes bhaktas, eles têm esta característica, né, de ver Ishvara a cada momento. Não significa que todos nós tenhamos que nos tornar bhaktas deste nível, né, mas que esta compreensão a respeito da natureza de Ishvara, né, desenvolva, né, qualquer que seja o nível, esta atitude de gratidão, reverência, apreciação pela oportunidade, porque tudo isso nos foi dado, né? A gente não sabe fazer nada, a gente não sabe se criar, a gente não sabe se manter e a gente não sabe como se destruir, né? Muito embora algumas pessoas
cometam suicídio, né? Então, lembrando a natureza de Deus em todo momento de nossas vidas, é uma sadhana maravilhosa que irá nos ajudar a desenvolver esse espírito de apreciação e reverência. Quando você bebe água, você simplesmente não vê água como água, você vê água como a essência de Deus, um ser, um elemento muito importante na criação, os 5 elementos estão ali, né? Nós temos contato com a terra, com o ar, com a água, com o fogo, o tempo todo, né? Que todos os elementos, que todas as experiências do dia a dia sirvam como lembranças, né, da bênção de Deus que continua sustentando esse corpo-mente, esse complexo corpo-mente-sentidos, cujo propósito é a elevação espiritual e o autoconhecimento. Num outro Upanishad, Mahanarayana Upanishad. Existem diversos Upanishads, uma centena de Upanishads, mas somente uns 10 foram bem comentados por Shankaracharya e, portanto, eles permaneceram como os mais importantes, né? Mas aqui e ali nós temos o Swami Paramarthananda nos introduzindo alguns outros. Na verdade, tudo isso é água, todos os seres criados são água, né? A gente sabe que o nosso corpo é fundamentalmente, né, predominantemente composto de água, né? As respirações vitais do corpo são água, quadrúpedes são água, a colheita comestíveis são água, a ambrosia é água, o brilhar perpetuamente é água. Então, ele está aqui colocando a água como um dos elementos, né, por trás de diversos desses fatores, eventos, né, que eu não entendo muito bem. A verdade é água, tudo é água, todas as divindades são água, os 3 mundos denotados por Bhuvad, né, são água, a fonte de tudo isso é o Supremo, denotado pela sílaba Om. Então, aqui ele está resolvendo tudo, né, na água, né? A água, se sabe que a vida não existe sem a água, né? Os cientistas estão sempre procurando descobrir a distância, né, que existe a água aqui e ali, porque se a vida neste planetinha lindo, maravilhoso nosso se tornar impossível, a gente quer saber onde é que tem água. Por quê? Sem a água, a vida não se desenvolve, né? O milagre da vida não se desenvolve. As águas, vocês são águas, todo o Senhor, e o Senhor te abençoa com este conhecimento para que eu seja capaz de ver tudo como a natureza de Deus. Na verdade, este é o meu destino, o objetivo final da minha vida é aprendendo a olhar para tudo com os olhos, com a visão, né, de que tudo é somente Ishvara. Eu sou a luz, o esplendor, o brilho no sol, o brilho da lua, né? Na verdade, apenas esse brilho, a luz, é adorado, mas no mais famoso mantra do Gayatri, que é considerado a essência de todos os 4 Vedas, esse mantra é uma oração dirigida à luz do sol, a luz do sol simbolizando o princípio da consciência, de modo que Svatu, literalmente, Bhagaha, o destruidor da escuridão, a luz, eu estou adorando o sol brilhante, um grande símbolo vedântico, né? Do conhecimento que representa o Senhor, porque o Senhor é conhecimento puro, por causa desta luz da consciência, luz do Criador, né? Que eu possa inspirar a minha mente através dos ensinamentos deste ser, cujo o conhecimento é a respeito de sua própria natureza nirguna e de todo o universo saguna. Esta consciência sozinha transforma minha mente
em um instrumento de conhecimento vivo. Este meu cérebro humano, ele se torna vivo e vibrante, como um conhecimento incrível, um instrumento incrível para conhecer e experimentar. Portanto, eu olho para a luz do sol e me lembro, isso é Ishvara. Esta é a luz de Brahman refletida em Ishvara, que por sua vez reflete no meu corpo sutil, produzindo essa consciência humana. Tudo vem de Deus. Eu sou o Pranavas. Pranavas significa Omkara, que é considerada a essência de todos os Vedas, e Omkara, como nós vimos no Mandukya Karika, que concluímos recentemente. Portanto, os Vedas são condensados em 3 níveis. A condensação do primeiro nível é o mantra Gayatri, e é por isso que se considera que cantar o Gayatri é equivalente a cantar todos os Vedas. Nós temos todo o Veda Parayana quando nós cantamos o mantra do Gayatri. E mais tarde, o Gayatri é ainda mais condensado, através de um outro mantra, que é Bhurvuvah Suvaha mantra. E mais adiante, o Veda é condensado nas 3 letras do Om. Já que está. Unidos se tornam Om. Então, Veda condensado é Omkara. Omkara diluído é o Veda, como se você tivesse um suco de fruta que você pode diluir e servir muitas pessoas. O Senhor Supremo que transcende os Vara Om, que é declarado no início dos Vedas e está bem estabelecido no final dos Vedas, no Vedanta, e é dissolvido na Prakriti, a causa primordial do universo. Então, a natureza Aparaprakriti, ela vai sendo diluída para produzir o Prakriti de Maya, que é a causa material e inteligente do universo. Então, Omkara, a essência dos Vedas, Krishna diz que Omkara também é eu. O eu é Omkara. O eu, fundamentalmente, é Prakriti. Eu mesmo. Eu sou a essência do espaço que tudo permeia, o princípio do som. Esse eu é chamado de Brahman. Então, aqui ele está, criando aquela identidade final, equanimizando, equalizando a natureza do eu sou do Jivatma, com a natureza de Saguna Brahman e Nirguna Brahman. Existe somente esta natureza Aparaprakriti. Quem é a forma do som eterno? Quem é o vivo e o não vivo? Quem é a luz e a fala? Quem está sempre cheio de felicidade? Quem está sem nenhuma mancha? Quem é o significado da filosofia? Quem é a verdade última? Quem está além da razão e das teorias? Quem é o conhecimento que está além do conhecimento acadêmico? Quem é a encantadora bem como a deusa Lakshmi? Quem está cheio de todos os tipos de riqueza? Quem é o perene Shiva, o perene Senhor, o perene Ishvara? Uma passagem de Adi Shankaracharya. Diversas passagens bonitas, né? Você, eu, porque aqui ele está colocando que a natureza de Deus é a natureza do homem, da mulher, da criatura também. Então, nós precisamos, no final das contas, cambiar, mudar esta linguagem, de tal modo que a gente possa começar
a reivindicar, né, a nossa natureza Nirguna Brahman. Eu sou a natureza daqueles com coragem, eu sou a natureza de todos os seres humanos, eu sou a natureza essencial que faz um ser humano, eu sou tudo isso, né? Então nós começamos a ver a natureza de Deus, a natureza de Saguna Brahman, aí nós começamos a resolver Saguna Brahman em Nirguna Brahman, e depois Nirguna Brahman nós resolvemos no Aham, no eu, na natureza, na consciência e existência do próprio Jivatma, de modo que nós possamos dizer que eu sou a essência, né, a natureza essencial de todos os seres vivos e todos os seres inertes, tudo se resolve em mim, porque eu sou Brahman, né? Então, esta é a conclusão final, é a resolução final, que passa através da resolução do ego humano, porque o ego vai impedir essa compreensão final, a menos que seja somente uma compreensão acadêmica, filosófica. Mas a internalização que transforma vai depender de um ego que foi muito purificado através da compreensão da natureza de Saguna, Ishwara, Saguna, Brahman, o Criador. Tá? Eu estou um pouco cansado hoje, vamos parar por aqui, amanhã a gente volta. Eu vou estar mais bem organizado. Eu dormi pouco essa noite. A gente estava para sair muito cedo, mas aí choveu muito, a gente não saiu. Alguma coisa da parte de vocês? Alguém ficou chateado comigo? Alguém ficou chateado com o Lord Krishna? Nenhuma chateação? Então, até amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaskara.